Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o grande Salvador. A sua vida pode ser melhor. E nós temos visto em vários conselhos de Salomão como é que eu e você podemos ter uma vida melhor apesar de todos os problemas que enfrentamos diariamente. E hoje eu gostaria de apresentar o último conselho que Salomão dá. Escute o que ele vai dizer. Tudo isto veio nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. O que Salomão está querendo dizer com essas palavras? Tipo, por exemplo, não sejas demasiadamente sábio. Como a sabedoria que temos tanto falado pode ser algo demais. Na realidade, nós temos que olhar todos os versículos e entender o que ele está falando. O que Salomão está dizendo é o seguinte: a vida é melhor quando procuramos ter uma vida sem exageros, ter uma vida equilibrada. E isso é verdade. Você já ouviu aquela expressão, fulano ou é 8 ou é 80? Quer dizer, é uma pessoa exagerada para os extremos. E é isso que Salomão está dizendo. A vida é melhor quando nós procuramos ter uma vida equilibrada. Mesmo algo bom pode se tornar ruim se nós não tivermos equilíbrio. É muito interessante que Salomão observou a vida e viu algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, ele percebeu que alguns justos, algumas pessoas que vivem de maneira correta, morrem muito cedo. E pessoas que não são corretas, são ímpias, se prolongam, têm muitos anos de vida. Como isso é possível? Afinal de contas, deveria o sábio, o justo, viver muito mais tempo do que o ímpio? Mas ele começa a observar que às vezes algumas pessoas justas, algumas pessoas que fazem o bem, elas também têm uma certa fraqueza, elas também cometem alguns erros na sua vida. E ele percebeu que mesmo as pessoas ímpias, injustas, elas acertam em algo na sua vida, que é justamente elas procuram ter uma vida equilibrada. Elas se afastam de certos exageros. Então, a vida da pessoa deve ser uma vida que ela procura viver equilibrada. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, trabalhar é algo correto. Trabalhar é algo muito bom. Mas tem pessoas que adoecem por causa do seu trabalho, porque não sabem ter moderação nessa virtude. É isso que Salomão está dizendo. Tem gente, por exemplo, que trabalha de manhã, de tarde, de noite para ganhar o sustento, para sustentar sua casa, para ter uma vida melhor, para isso e para aquilo. Em si não está errado. Mas a pessoa às vezes não tem um tempo de lazer, não tem um tempo de amizade, porque ela está muito preocupada com o seu sustento. Não vai demorar muito tempo, ela vai exatamente definhar, adoecer, e pode ser que todo o dinheiro que ela ganhou seja apenas para o seu tratamento. Diversão. Diversão é muito bom, é necessário. Mas tem pessoas que parecem que vieram ao mundo a passeio, vivem para se divertir e não se preocupam com suas responsabilidades. E logo estão em plenos prejuízos, principalmente prejuízos financeiros. E estudar? Estudar é bom. É muito importante que os nossos filhos estudem, que nós estudemos, porque precisamos ter conhecimento. No entanto, há pessoas que exageram tanto que elas começam a ter problemas mentais de tanto estudar. Tem problemas da sua própria saúde. Então Salomão está dizendo, olha, mesmo que você tenha coisas boas, mesmo que você esteja fazendo coisas boas, você precisa ter moderação. Você tem que ser uma pessoa que vive equilibrada, tem uma vida equilibrada. Porque se você não tiver uma vida equilibrada, você vai chegar à autodestruição. Salomão usa esses dois extremos, que ele chama o justo exagerado e o louco exagerado, para mostrar não que alguém, eu posso ser um pouco louco e só preciso ser um pouco sábio. Não, essa não é a ideia que ele está passando. Sempre ter sabedoria é algo superior
a você esquecê-la. No entanto, o que ele está querendo mostrar é que você tem que ter uma vida de equilíbrio. Não exagerar em nada. Nada para lá e nada para cá, porque isso vai acabar mal. Até mesmo uma pessoa generosa pode ser uma pessoa que ela acabe se autodestruindo. Porque às vezes uma pessoa generosa que não sabe ter equilíbrio, ela vai doar até o que não tem e vai chegar a um ponto que ela não vai ter nem para si e nem para doar para os outros. Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Então Salomão está falando uma verdade quando ele diz: você deve ser uma pessoa que procura ter uma vida de equilíbrio. Mas se você perceber, ele termina essa ideia dizendo: pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Por quê? Porque quando Deus está na nossa vida, quando Deus está no nosso coração, nós começamos a refletir mais sobre o que é a vontade de Deus nisso que eu estou fazendo. O que é que Deus quer com isso que eu estou fazendo? Quando o temor do Senhor está no meu coração, eu penso em trabalhar, eu penso em estudar, eu penso em me divertir, eu penso em ser uma pessoa generosa, mas eu procuro fazer isso dentro do temor do Senhor, observando uma vida equilibrada. E como você pode desenvolver uma vida de temor a Deus? O primeiro passo, e o mais importante, é entregando sua vida ao Senhor Jesus. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida e ele começa a dirigir a tua vida e a te conduzir à sabedoria de Deus. É uma coisa maravilhosa, é algo espiritual, é algo extraordinário, é um milagre de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, ele começa a trabalhar em todo o nosso ser de maneira que nós comecemos a pensar como podemos agradar verdadeiramente a Deus. E nesse temor do Senhor, nós passamos a perceber certas coisas que nós fazíamos antes, que não estavam de acordo com a palavra de Deus e que agora nós podemos e queremos obedecer a Deus. É assim que funciona a grande transformação da salvação na nossa vida. Eu tenho visto muitas pessoas que antes eram pessoas extremamente exageradas, sem qualquer controle, mas quando aceitaram Cristo Jesus na sua vida, receberam o Espírito de Deus e o Espírito de Deus passou a controlar o seu ser e eles passaram a ter uma vida diante do Senhor com temor. Você não quer isso para você também? Você não quer isso para os seus familiares também? Pois começa com você tendo Jesus Cristo na sua vida. Por essa razão, quando você estiver hoje trabalhando, se divertindo, estudando com os amigos, pense: eu preciso ter uma vida de moderação. Eu preciso ter uma vida correta diante de Deus, para que esta minha vida se prolongue sob a bênção dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz.